Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Vamos ouvir a voz de Deus. O tema dessa pregação de hoje é esse: quando a semente morre, o fruto... Leia comigo o tema. Quando a semente morre, o fruto aparece. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, introduzindo já a nossa pregação. Quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e à sua semelhança. Aqui vem uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: Deus tinha vontade? Vamos ter calma. Quando Deus criou o homem, Ele o fez, Ele o criou, a sua imagem e a sua semelhança. Ele fez o homem. Imagem e semelhança dele. Vem uma pergunta: Deus tinha vontade? Ele sentia desejo? Sim. Tanto que Ele disse, depois de tudo que Ele criou, olha as vontades de Deus. Ele viu que a terra era sem forma e vazia. Então Ele teve a vontade de dar forma ao que era vazio e de preencher o que estava vazio. Então Ele começa a criar tudo, não é isso? Ele faz a separação da noite, do dia, assenta os mares, cada um no seu lugar. Aí Ele dá aos mares os peixes. Aí Ele decide, olha as vontades, vou criar um bichinho assim. Aí criou aquele bicho daquele jeito. Vou criar esse animal, criou aquele animal daquele jeito. Está conseguindo entender? E Ele foi fazendo o primeiro dia, segundo dia, terceiro. As vontades de Deus foi vindo e Ele foi executando. Não tinha luz, Ele disse, haja luz. Depois de tudo isso pronto, criou aquele jardim bonito, todo tipo de alimento, fruto, erva, tudo. Aí Ele olhou e disse, estou com a vontade de fazer alguém que seja a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Ele decide, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Ele era um Deus de vontade. Deus tem vontade, Deus tem desejo, amém? Então Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como nós somos semelhança de Deus, então nascemos também com vontades. Temos desejos ou não temos? Agora é que começa a nossa pregação. Olha, quando a semente morre, o fruto aparece. Quais têm sido as nossas vontades? Porque quando a semente, você vai entender isso já, morre, o fruto aparece. Se a semente não morrer, o fruto não vai aparecer. E sinceramente, irmãos, tem vontades nossas que precisam de morrer, para que o fruto apareça. Você vai entender isso já, calma. Estou abrindo aqui a mensagem para você entender. Quer ver? Olha o que Jesus disse em João, capítulo 12. Evangelho de João, número 12. João capítulo 12. Eu disse João 12. Versículo de número 24. Palavras de Jesus. Olha o que ele diz. Na verdade vos digo que
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então a semente, ela precisa morrer. Porque se ela não morre, ela não produz. Irmão, sinceramente, eu sou leigo, analfabeto sobre essa questão de agricultura, de plantação. Eu não entendo isso. Mas muito provavelmente, se você perguntar para um agricultor, para uma pessoa do campo, que planta, que semeia na terra, ele vai nos ensinar muito. E a verdade realmente é essa. A semente, quando ela é jogada na terra, ela precisa morrer para ela começar a produzir raiz e dar fruto. Você consegue entender isso? Isso é natureza, inclusive criação de Deus. E nós somos criação de Deus. E Deus está tentando nos mostrar aqui hoje que muita coisa em nós precisa morrer para a gente produzir. Talvez você não está produzindo como você deveria produzir, ou como era para você produzir, porque tem alguma coisa ainda que não morreu em você. E que precisa ser morta para você produzir. Porque nesse momento em que eu não estou produzindo, o diabo é tão malicioso que ele vai semeando na minha cabeça pensamentos. Para eu me justificar ou para eu tentar dar uma justificativa do porquê que eu não estou indo adiante. Aí vai ser fácil, porque ele sempre vai me apontar para alguém. Porque as pessoas nunca vão olhar para elas mesmas, quando elas estão sendo usadas por esse demônio, e dizer, eu sou o culpado disso. Mas elas sempre vão ser induzidas a olhar para alguém e dizer, e apontar, o meu crescimento não tem dado certo por causa, eu não tenho produzido por causa, até quero, até tenho vontade, mas você sabe, depende. Você consegue entender isso ou não? E a grande verdade é que não depende de ninguém para você produzir, depende de você mesmo. Você não depende de ninguém para progredir, você não depende de ninguém para dar fruto. Você só depende de você mesmo. Se você não morrer para certas coisas, você não vai aparecer, o seu fruto não vai aparecer. Está conseguindo entender? E às vezes nós ficamos com a vida presa, amarrada, sem prosperidade, sem crescimento, irmãos. Por quê? Porque existem em nós coisas que não estão mortas. E aí você vai tentando entender essa pregação e eu vou tentando te explicar e a gente vai chegando numa conclusão. E a conclusão é a seguinte: o que eu posso matar em mim para que eu possa produzir? Simples. Paulo escreveu isso, falando muito bem, se posicionando muito bem sobre isso, lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 9. Eu quero que você abra, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 9. Olha o que o Paulo disse aqui em 1 aos Coríntios, capítulo de número 9. Qual o capítulo? E aqui nós temos registrado, posso ler? Olha bem para você ver, ó. Versículo 27, olha o que o Paulo disse. O que o Paulo disse? Hein? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Agora deixa eu ler o mesmo texto, só que pela NVI. Olha bem, leia comigo se você puder. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Qual era a preocupação de Paulo? Ser envergonhado.
não viver aquilo que ele estava pregando. Agora, para que ele pudesse viver o que ele estava pregando, ou para que ele pudesse viver as palavras de Deus, de Jesus, para que ele, Paulo, pudesse viver como Cristo queria que ele vivesse, o que ele fazia? Esmurrava o seu próprio corpo, se subjugava, escravizava o seu próprio corpo. Em outras palavras, o que ele fazia? Ele dominava a si mesmo e não deixava suas vontades, seus desejos aparecerem. Por quê? Porque se fosse pela vontade de Paulo, se fosse para ele agir segundo a sua vontade, seu jeito de ser, irmãos, ele não ia produzir. Ele não ia dar fruto. Então, sabe o que nós precisamos fazer? O mesmo que Paulo. Sacrificar a nossa carne. O que é sacrificar a nossa carne? É exatamente você deixar de fazer um desejo que não vai te levar a lugar algum. Um desejo seu que não vai produzir na tua vida, não vai acrescentar, não vai somar, não vai acontecer nada. E às vezes nós precisamos renunciar, escute isso, a nós mesmos, para que o fruto apareça. Escuta o que eu estou falando. Precisamos renunciar a nós mesmos para que o fruto apareça, para que a gente produza. Quem quer produzir aqui? Quem quer dar fruto aqui? É isso. Tem gente que, por exemplo, entra num relacionamento errado e quer produzir. E quer que as coisas fluem. Que jeito? Uma porção de outras coisas vai ficando travada na vida. A vida vai ficando toda amarrada, presa, travada. Você está conseguindo entender? É o que está acontecendo, gente. O desejo nosso da carne é terrível. E às vezes sobressai mais os desejos que nós temos do que os desejos de Deus para a nossa vida. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa aqui que é a mais pura verdade. São poucas as pessoas que tentam procurar em Deus, na sua palavra, a vontade dEle para a vida delas. Muito pelo contrário, elas deixam esse livro de lado, as palavras de Deus, e agem pelos seus próprios desejos, vontades, impulsos. Aí não produz como deveria produzir. Não dá fruto. Então a palavra de hoje é: essa semente precisa morrer. Se a carne está te levando a desejos desenfreados, a desejos que não condiz com as verdades de Jesus, se a carne está te levando, as vontades que você está tendo, estão te afastando mais ainda de Deus, querido, se você não morrer, você não vai produzir. Tem coisas que você tem que matar na tua carne, destruir da tua carne, senão você não prospera. E é simples a gente entender, o maior exemplo para nós é o Senhor Jesus. Mateus capítulo 26. Este é o maior exemplo para nós. Pega a sua Bíblia. Mateus capítulo, o que eu falei? 26. Mateus capítulo 26, abre aí, por favor. Mateus capítulo 26. Escute essa história que é muito bonita. Quando Jesus foi para o Getsemane. Começando aqui, versículo 36, diz assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, disse Jesus. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto,
orando e dizendo, agora eu quero que você leia comigo, pode ser? Qual foi a oração que ele fez? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ponto. Deixa eu explicar. A dor era tanta, Jesus já estava sentindo o peso, a responsabilidade. Daqui, Jesus ia ser levado preso, porque Judas ia beijá-lo naquele dia. E os soldados iam levá-lo preso. Depois ia começar todo o processo até a cruz. Está ouvindo? Vamos aplaudir para ver se dá uma animada. Escute aqui. Ele ia ser levado preso, então ele já estava sentindo o peso, a responsabilidade, a dor, a angústia, a tristeza já estava se tornando profunda. Ele já não estava mais suportando como homem, pessoa, está ouvindo? Então é onde ele faz a seguinte oração: Senhor, se possível, vontade dele, passa de mim esse cálice, Senhor, não estou aguentando. Se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele fala assim: todavia, não se faz a minha vontade, mas a tua. Não seja como eu quero, ele falou aqui, mas como tu queres. Qual era a vontade de Jesus? Que o Pai o ajudasse naquele momento e acabasse com tudo, não foi? Se Deus tivesse, o Pai, realizado essa vontade de Cristo, de Jesus, irmãos, não teria tido a redenção. E as Escrituras precisavam se cumprir nesse dia. Ao mesmo tempo que Jesus manifesta a vontade dele, de terminar logo com aquilo, de acabar com aquilo, ele logo entende, mas não é a minha vontade que tem que prevalecer, né, Senhor? É a tua. Então, que seja feita a tua e não a minha. Eu não estou suportando. Se for possível, o Senhor dá um jeito. Mas não era mais possível. Porque as Escrituras tinham de se cumprir. Está entendendo? Era necessário que isso acontecesse para que a salvação chegássemos em nós. Por causa disso daqui, irmãos, eu e você, nós vamos morar do céu. Vamos herdar a vida eterna. Agora você consegue entender que é a carne aqui de Jesus, a vontade de Jesus. Você percebe que ele agora subjuga o seu corpo, ele esmurra o seu corpo. Senhor, não pode ser a minha, tem que ser a tua. Então quando você mata essa semente, querido, o teu fruto aparece. Quando Jesus morreu, o fruto apareceu. Não foi? Ah, Jesus morreu, que dó. Não! Terceiro dia, o que aconteceu? Fruto apareceu. Porque ele morreu. Eu sirvo, você serve um Deus vivo, não um Deus pendurado em cruz. Não está mais na cruz, está vazia essa cruz. O fruto apareceu. Jesus nos comprou pelo seu sangue de volta para Deus. Está entendendo isso? Fruto apareceu. Queridos, eu preciso morrer para algumas coisas da minha própria vida. Alguns desejos não podem predominar, ou não podem prevalecer, não podem continuar em mim. Senão Deus não vai fazer a obra que Ele quer fazer na minha vida. Vocês conseguem entender isso? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha vontade. Descubra na palavra de Deus qual é a vontade de Deus para você. E qual é a vontade que Deus quer que você mata em você. Porque você pode ir muito além, todos que estão aqui têm a força para ir além. Você entende ou não? Mas se nós matarmos a nossa vontade,
Isso se faz necessário, pelo amor de Deus. Se a semente que cai na terra, semente do trigo caindo na terra, se ela não morrer, ela fica lá. Serve para nada, está lá. Só ocupando espaço na terra. Mas se ela morrer, dá muito fruto. É assim que está escrito. Dá muito fruto. Você não tem noção o quanto Deus conta com seus frutos. Olha, levante a sua mão assim. Estenda ela em direção a uma pessoa. E diga assim: você não tem noção o quanto os seus frutos valem para Deus. Você não tem noção o quanto Deus precisa dos seus frutos. Está ouvindo isso ou não? Como Deus precisa dos seus frutos. Mas para você produzir o fruto, você tem que morrer. Você precisa matar o seu eu. Matar a si mesmo, as suas vontades. Senão, irmão, sinceramente, você não vai aparecer aos olhos dos homens, quanto menos aos olhos de Deus. Por quê? Porque a semente, quando cai na terra, se ela não morre, fica lá. Ninguém dá importância para ela. Mas quando ela morre, fica visível aos olhos de todos, porque ela começa a produzir. Aí, irmãos, eu sou obrigado a levá-los para Daniel capítulo 1. Alguém já ouviu falar em Daniel? Daniel, ele era um profeta de Deus. Quando Jerusalém foi tomada pelos babilônicos, e aquele povo levado cativo para a Babilônia, foi escolhido alguns para serem treinados, preparados para servir junto ao rei Nabucodonosor. Está ouvindo o que eu estou falando? E dentre esses que foram separados, escolhidos, tratava-se de homens jovens, sábios, inteligentes. E Daniel tinha isso de sobra. Ele era sábio, ele era inteligente e temente a Deus. Ele obedecia a Deus. E uma outra virtude que existia em Daniel é que ele tinha o dom de interpretar sonhos. Caiu no lugar certo. E quando esses homens foram levados diante do rei, o rei deu uma ordem e disse: eu quero que esses homens sejam treinados por 3 anos, preparados, entendidos aqui na nossa língua, pela nossa cultura. Quero que eles saibam de tudo. E tem mais: a minha comida, o que servem para mim, eu quero que serve para eles também. O rei disse isso. Tudo que eu comer, que eles comam também. Olha aí o privilégio. Só que foi nesse momento que Daniel tomou uma decisão na vida dele. Porque algumas das comidas, dos alimentos, eram impuros para os judeus. E como é que agora Daniel, um homem que temia Deus, ia participar de algo impuro para os judeus? Então é onde ele chega no chefe dos eunucos e propõe não comer, não se contaminar com aquela comida. O eunuco fica desesperado, mas rapaz, se você fizer isso, eu posso ser morto. Mas Deus já tinha trabalhado no coração do eunuco. E o Daniel olhou de novo e disse: vamos fazer o seguinte, fazer um acordo. Qual é o acordo? Nos dê 10 dias. Só vamos comer legumes. Depois de 10 dias, você compara a gente com aqueles que estão comendo à mesa do rei. E compara o nosso semblante, para ver de quem está melhor.
O chefe achou interessante a proposta, topou. Passou-se 10 dias, diz a Bíblia, que os semblantes dos jovens estavam muito bem, estavam melhores, está ouvindo? Do que aqueles que comiam à mesa do rei com aquele banquete todo. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque me chama a atenção o versículo de número 8, perdão. O que está escrito 8? E Daniel assentou no seu coração, o que está escrito aí? Não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que foi que aconteceu? Ele desejou não se contaminar. Enquanto é isso, os outros... mesa farta, aquele negócio todo. Mas ele se separou. Ele não quis se contaminar. Ele matou o desejo que tinha. Está ouvindo, gente? Ele matou a vontade que ele tinha. Resultado disso, foi colocado a governador em toda a província de Babilônia. Por quê? Porque ele não quis se contaminar com aquele manjar. Olha aqui para mim, queridos. Que cor que é a minha gravata? Isso é um sinal que vocês estão olhando para mim. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Irmãos, está cheio de manjares aí, desejáveis, mas sinceramente, queridos, não participa. Morra para isso. Morra para isso. Mas eu vou comer só legumes? Come. Teu semblante vai ficar melhor, você vai ficar muito mais forte, porque você está na vontade de Deus, por isso. E tem mais. O fruto vai aparecer. Não passou muito tempo, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. O homem ficou tão impressionado, o rei, que disse: a partir de hoje ele será o governador sobre todos. Se distinguiu, se destacou mais do que todos os seus companheiros, só interpretando sonhos. Homem entendido nas visões de Deus. Irmãos, a coisa foi tão profunda, mas tão profunda, que o próprio Deus deu a visão a Daniel da vinda de Jesus. Você acredita nisso? Deus pegou Daniel um dia, mostrou a visão de um reino que seria eterno, que Jesus viria. Quantos anos depois, gente? Mas Deus já falou no coração de Daniel o que aconteceria. Jesus viria. O fruto apareceu. Por quê? Porque um homem ousou morrer para as suas vontades. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Está cheio de manjares aí que você pode... Olha para você ver, Deus colocou tanto a vontade no homem, que lá com Adão não foi diferente. A Eva e o Adão, lembra de Adão e Eva? Eles desejaram, tiveram vontade de comer de um fruto que não era para comer. Olha o que aconteceu com a vida deles. É o que está acontecendo com a vida de muitos crentes, irmãos, que não estão realmente levando a sério o que é vontade de Deus. Leve a sério o que é a vontade de Deus. Morra para as suas próprias vontades, para o seu próprio eu, para as suas próprias ideias, seus pensamentos. Morra para isso, porque talvez é isso que está empacando, você entende? Está segurando, não está deixando você produzir, dar fruto.
examine, olhe para si mesmo, para dentro de você e comece a observar, perceber, puxa vida, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou prosperando? Por que eu não estou produzindo? Por que meu fruto não está aparecendo? Por que ninguém está olhando para mim? Se você observar, parar um minuto e olhar um pouco, você vai perceber que você está muito infiltrado, participativo de manjares que estão simplesmente deixando você, eu diria até mais para baixo, deixando você sem luz, deixando você sem brilho, e que não estão contribuindo para o seu crescimento. Tem desejos, tem vontades, mas percebe que às vezes alguns desejos, algumas vontades, preste atenção, não condiz com as verdades sagradas. E aí, eu tenho que morrer para elas, para que eu possa produzir. E eu não estou aqui pregando e nem dizendo que a partir de hoje você não tem que ter mais vontade, não tem que ter mais desejo. É isso que eu estou falando? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles desejos, daquelas vontades que podem ser eliminadas, tiradas do seu caminho, porque elas é que estão sendo o atrapalho. Elas que estão amarrando o teu caminho. Elas que não estão deixando você produzir ou o fruto aparecer em você. Porque as vontades, os desejos que há em você, foi Deus que colocou. E é só olhar para as boas, aquilo que vai construir, aquilo que vai produzir, aquilo que vai ser bênção na tua vida. E essas você vai executando, vai fazendo. Mas e aquelas das quais você precisa morrer para poder produzir? Irmãos, quem sou eu para ficar falando ou apontando? Mas dentro desse culto aqui, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo já está revelando e falando. Talvez ele já falou com você, você sabe que você está com desejos aí, fazendo coisas que você sabe que não, você tem que morrer para isso, senão você não vai produzir. Então eu não preciso falar, o Espírito Santo fala. Está conseguindo entender ou não? Vamos voltar para o início? Nós começamos com um livro, lembra? João, capítulo 12, versículo 24. Só para encerrar. E vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Coloca, Carlinhos, na tela. Olha lá. Vamos ler junto? Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, olhe para quem está do seu lado e diga: tomara que você morra. Deu para entender, né? Pelo amor de Deus, não é um desejo seu não, né? Naquele sentido, né? Mas é um desejo de amor, porque quem disse para você, agora, eu quero que você morra, é porque ama a tua vida e sabe que você pode produzir muito fruto. Amém? Vamos aplaudir a Jesus então. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!